Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, passaram bem o final de semana, receberam minha mensagem no final de semana, que eu falei. Ontem nós tivemos duas datas comemorativas muito importantes, o Dia do Índio e o Dia do Exército Brasileiro, certo? Por que que é importante a gente comemorar o Dia do Índio? Como eu escrevi lá, os índios foram nossos nativos, ou seja, eles eram os primeiros habitantes aqui do Brasil, certo? Então, eles que deram início a toda a nossa cultura. Claro que os portugueses e os africanos também ajudaram na nossa cultura, certo? Porém, os nossos habitantes nativos, que são naturais daqui do Brasil, eram os índios, depois que vieram os portugueses, os africanos, certo? E também ontem nós comemoramos o Dia do Exército Brasileiro. É importante comemorar, sim, porque a nossa guarda depende deles. Quando eu digo guarda, não estou dizendo de policiamento militar, estou dizendo da guarda no sentido amplo, no sentido nacional, certinho? Então vamos lá. Hoje, na nossa matéria de português, nós vamos ver a respeito dos verbos irregulares, certo? O livro de vocês, ele está trazendo somente 3 verbos para nós: dar, poder e saber, ok? Eu passei uma lista para vocês com alguns outros verbos, depois eu estarei passando atividade no caderno, certinho? Outra coisa, antes de eu iniciar. A partir de quarta-feira, nós vamos fazer lives para estarmos corrigindo as atividades que eu já passei, certinho? Não é para ficar sem entrar na live. A live vai ser no nosso horário de aula, gente. A quarentena não é férias. Então não tem essa de ficar dormindo ou de sair para casa da tia, ir pro mercado de manhã, não. Vocês estudam de manhã é o nosso horário de aula. Então a live vai ser na parte da manhã, certo? Nós temos das 7 horas da manhã até 11h15 da manhã para estar fazendo essa live, ok? Mas eu sempre vou estar agendando com antecedência para vocês se organizarem, certinho? Então, nós vamos corrigir as atividades que já foram enviadas, certo? E quando voltar às aulas, eu espero que tá perto aí de voltar, eu vou vistar, certinho? Porque como a gente já vai ter corrigido, não precisa de corrigir novamente, eu vou só vistar as atividades. Então, sobre os verbos irregulares, nós devemos lembrar o quê? Que eles são irregulares porque eles mudam radical de acordo com a sua conjugação, certinho? Um exemplo de verbo irregular para vocês é o verbo fazer, certo? Porque eu posso conjugá-lo em vários tempos diferentes e ele vai mudar. Exemplo, no presente, eu faço. No pretérito, eu fiz. Vocês viram que mudou completamente a palavra toda, né? Porque ela é pequena, ela é monossílaba, mas mudou completamente o radical, certo? Então, isso são verbos irregulares, são verbos que mudam o radical, que é o início da palavra, ok? Agora, em matemática, nós vamos revisar também as adições com números inteiros, certinho? Olha aqui, eu quero que vocês observem o seguinte: por que que nós sempre colocamos um parênteses nos números? Para não ficar repetido, senão ia ficar assim, ó. E na matemática eu não posso deixar o quê? 2 sinais juntos, ok? Então é por isso que a gente sempre coloca quem? O parênteses. Certinho? Vamos resolver essa daqui, ó. Sinal igual e sinal igual, não é? Então vai continuar o quê? Sendo mais, certinho? Então, esse sinal aqui, ele não muda, porque eles são 2 positivos, não são? Então a conta vai ficar assim, ó. Menos 72 mais 44, certo? Só que tem um detalhe, esse sinal é o que desse? Diferente, certo? Sinal diferente, o que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? 72. Então eu já coloco aqui, ó. Menos, certo? Vou fazer o quê? 72 menos 44, ok? 2 tira 4? Não tira, então eu vou pedir emprestado. Aqui vai ficar 6 e aqui 12. 12 menos 4, 8. Certo? Aqui ficou 6 menos 4,
2. Então, o nosso resultado de menos 72 mais 44 é menos 28. Por quê? Sinais diferentes. É isso aí, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Agora, nessa continha de menos aqui, eu vou contar um segredinho pra vocês, tá? Vocês não espalham, fica só entre a gente. Sinal igual, não é? Quando eu for passá-lo pra frente, eu vou fazer o quê? Somar. Como assim, pro? Ele vai ficar assim, ó. Menos 8, porque repete o menos 8 daqui, certo? Sinal que igual fica positivo. Eu não somo, ele só fica positivo. Menos 8 mais 1, certo? Cheguei aqui na conta. Esse sinal tá igual ou tá diferente desse? Eles estão diferentes, certo? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal de quem? Do maior. O sinal do maior é quem? Menos 8. Menos 8 mais 1 vai ficar menos 7. Por quê? Sinais diferentes, subtrai, não se esqueçam. Então, ficou 8 menos 1. 8 menos 1 são 7, ok? Então, meninos, agora nós vamos finalizar o que? A nossa matéria de arte, certinho? Na página 29, vocês podem me acompanhar sobre a dança no Renascimento, ok? Então, como foi visto durante todo esse período estudando o Renascimento, nós vimos que quem tinha poder sobre as pessoas era a igreja, certo? Então, o que a gente podia ouvir? Era música sacra, certo? Era tudo bem ligado à religião, ok? Na dança não era diferente, tanto que era proibido a dança, ok? Olha, eu vou ler um trechinho para vocês. Durante a Idade Média, por causa das imposições da igreja, a dança era proibida como entretenimento público em grande parte do mundo ocidental. Apesar da proibição, ela continuava a existir como manifestação popular, sendo praticada longe dos olhos dos religiosos. Então, o que acontece? Eles continuavam dançando, continuavam praticando, porém escondidos, certinho? No Renascimento, eles tiveram essas libertações, não é liberdade, essa libertação eclesiástica. O que é isso? Eles se desvincularam um pouco em relação às coisas da igreja, certo? Durante esse período nasceram duas danças coreografadas, ou seja, ensaiadas, que era a pavana e a galharda, certinho? Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem sobre cada uma delas, ok? Então, meninos, isso daí foi um exemplo das danças daquela época, certinho? Eu acho que eu nasci na época errada, queria ter nascido nessa época. Mas, enfim, né? Não dá pra reclamar, vamos aceitar. Então, somente a partir da segunda metade do século XVI que a dança ganhou caráter de espetáculo, certo?
Antes eles dançavam porque gostavam, né? Pra curtir. Aí, a partir da metade do século XVI, eles começaram a ver a dança como um espetáculo, uma apresentação mesmo, certo? Isso começou em festejos de casamento com a rainha Catarina de Médici, da França, certo? Ela organizou o casamento do filho dela, o príncipe Henrique, o rei Henrique III, da França. E o balé que ela organizou é o Comique de la Reine. Durou 5 horas e meia de apresentação, certo? Foi uma montagem marcante pelo seu aspecto grandioso, porque foi belíssimo, né? E na época ainda não se fazia muito isso, certinho? Agora vamos para as atividades, ok? Tem uma atividade de vocês que está escrito assim, ó. O pensamento artístico no Renascimento representa algumas características bastante específicas. Qual delas, na sua opinião, foi a que provocou as maiores transformações sociais da época? Gente, faz a leitura lá do início do livro, da página 6 até essa página 32, que vocês vão ver que tiveram muitas mudanças, certo? Aconteceram muitas coisas. Nos vídeos não vai dar para vocês terem uma noção básica, porque eu bati muito nessa tecla no início do capítulo, certo? Sobre as mudanças, sobre os acontecimentos, sobre a imposição religiosa na época, ok? Mas é só retomar a leitura, certinho? Que vocês dão conta de responder, isso daí é muito fácil. Na página 32 ainda, o que já conquistei. Reúnam-se em grupos e representem por meio de desenhos, colagens ou pinturas uma dança do período renascentista. Alguns pontos são fundamentais para que o trabalho tenha característica renascentista. Apresentar a cena em perspectiva, nós vimos isso. Valorizar a representação do corpo humano, o que é isso? Desenhar um corpo inteiro, não só pela metade, certo? Escolher o esquema de cores utilizando luz, sombra, para dar um aspecto mais realista. Bora lá. Dica de pintura e de maquiagem para vocês. O que você quer esconder, você escurece. O que você quer mostrar, você clareia, certinho? Isso daí vale não só para pintura, mas também para maquiagem. Quem me deu essa dica foi um artista plástico que eu já até apresentei para vocês, certinho? Então, vocês vão utilizar esses tons de cores, né, para dar sombra e valorizar os volumes do desenho, certo? Ter atenção às proporções, usando os princípios matemáticos, como nas obras do Renascimento. Ok? Mãos à obra. Esse desenho vocês podem fazer de uma dança, de alguma dança da época, certo? De alguma apresentação da época. Pode ser feito numa folha de papel ao maço, ok? Tirar foto e me enviar. Podem estar me enviando pelo Clipe Escola, não precisa de ser pelo WhatsApp ou por e-mail, ok? Pode ser pelo Clipe. Então é isso, meninos. A aula de quarta-feira, certinho? Vai ser live. Então estejam prontos às 9 horas da manhã, pra gente estar corrigindo algumas atividades que já foram passadas, ok? Eu vou enviar para vocês o convite para entrarem na sala e lá tem a matéria que nós vamos corrigir. Então já estejam com o livro na página aberto, ok? Luiz Henrique, se for atividade que você tiver feito, pega o caderno também para a gente corrigir, tá? Caso contrário, é para participar da live, para você pegar um pouco da explicação e da correção de atividade, certinho? Tchau, tchau, meninos. Amanhã não tem aula, tá? Amanhã é feriado. Provavelmente eu mando um clipe para vocês falando um pouco sobre Tiradentes, ok? Que amanhã é dia de Tiradentes, dia 21 de abril, ok? Então é isso. Quarta-feira, live às 9 horas, tá bom? Beijo.